Bem-vindo a mais um BR League. E hoje o BR League com estilo. Nosso amigo Luiz resolveu ir para a roça, ir para a selva, ir gravar no meio dos bichinhos aí, gente. Vamos escutar uns passarinhos cantando, vamos escutar o clima de interior lindo. Bem-vindo, Luiz, o maior secador do White Sox da Terra. Putz, grila, cara, que triste. Boa tarde, já indo para boa noite, galera. Tô aqui na roça, me escondi aqui em Monte Verde, aqui em Minas Gerais, para descansar um pouco, recarregar as baterias, mas eu não poderia deixar de participar aqui com o grande Bruno aí, desse nossa grande semanal aqui sobre beisebol, que é muito legal, as nossas discussões, a secação também, infelizmente. O time que eu tava torcendo, assim, que eu queria ver chegar longe nesses playoffs, infelizmente caiu, né? São coisas do jogo, né? Mas, ó, eu tava vendo, Bruno, eu fiquei 4-4, tá? Acertei 4 e R4, 50%. Posso melhorar. Mas, assim... Eu acho que ganhei. Para quem era conhecido como total secador, 50% não tá ruim, não. Dá para melhorar. Vamos apostar aí. Cuidado com a aposta no jogo do Dodgers, amigo. A gente tá gravando aqui um pouco... Já tá rolando o confronto, mas a gente vai fingir que ainda não tá rolando. A gente é sincero mesmo. O Oakland já tá ganhando de 2-0 do Astros, mas o Luiz esqueça isso. Então, vamos começar por esse confronto. Oakland A's versus Houston Astros. O que você espera, Luiz? Meu caro, Bruno, o que acontece? Os Astros me surpreenderam. Foi um dos palpites que eu errei. Eu esperava que os Astros fossem perder para os Twins. Até eu botei, foi 2-0, 2-1 para os Twins. O Astros, o Dusty Baker, que é o técnico dos Astros, experiente, treinou muitos clubes na liga. O último time que ele tinha treinado foi os Nationals. Ele é um técnico meio contestado em playoffs. Ele já tomou muitas decisões ruins no passado, treinando outros times, mas ele adotou uma estratégia muito interessante nesse confronto com os Twins, que mascarou, de certa forma, as fraquezas dos Astros e possibilitou a ele lutar de igual para igual no confronto. Foi uma estratégia inteligente. O que ele fez? O bullpen dos Astros, ele foi muito renovado essa temporada, né? Ele foi remontado com muito jogador novo, cru, inexperiente, que os Astros subiram da farm. A farm deles é boa, mas como todo garoto que sobe da farm, sobe cru. E o bullpen dos Astros, ele é repleto de jogadores crus que precisam ser lapidados, né? E esse bullpen, ao longo da temporada, sofreu bastante. O que o Dusty Baker fez? O confronto com os Twins era uma melhor de 3, né? Poderiam ser 3 jogos, mas se ele vencesse os 2 primeiros, ele vencia a série, que foi o que aconteceu na prática. Mas como é que ele agiu para tentar mascarar, esconder aquela fraqueza do bullpen dos Astros, né? Ele pegou 2 pitchers que eram starters do time, que eram ali mais ou menos o 3, o 4 da rotação, que era o Framber Valdez e o Christian Haver, né, que foram lançados. O Haver foi lançado essa temporada, o Valdez foi lançado na temporada passada. Ele trouxe esses caras para jogar de reliever no jogo 1 e no jogo 2, para entrar caso os starters desses jogos, que foram o Zach Greinke, pitcher muito conhecido, né? Ainda muito bom pitcher, e o José Urquidy, caso eles tivessem problemas durante os jogos, ele entrava com esses 2 caras que eram starters ao longo da temporada regular. Eles têm estamina, ou seja, eles têm braço para arremessar várias entradas, e ele poderia usar o bullpen dele de temporada regular por menos entradas. De certa forma, ele iria expor menos esses pitchers mais crus que ele tem. E a estratégia deu muito certo. No primeiro jogo, o Zach Greinke sofreu, teve entradas sofridas ali, jogou menos de 4 entradas, jogou ali sofrendo, apanhou um pouco, tomou só uma corrida, conseguiu segurar a bronca, mas quando ele botou o Valdez, os Twins, ao longo da temporada da regular, eles sofreram contra canhotos. O Valdez é canhoto. O Valdez tem alguns problemas, às vezes, para achar a zona de strike, mas ele é um pitcher que, quando ele engrena dentro do jogo, ele vai direto. E foi o que aconteceu. O Valdez entrou muito bem, engrenou,
E os Astros conseguiram virar o jogo contra os Twins. Eles estavam perdendo, conseguiram virar o jogo contra os Twins, e o Valdez fez uma grande partida. Fechou com 5 entradas, tanto que ele ganhou a vitória no jogo. E uma coisa parecida aconteceu no jogo do dia seguinte, que foi o jogo que fechou a série. No caso, o Urquidy começou o jogo, começou bem, depois apanhou, sofreu. O que eles fizeram? Tiraram o Urquidy e botaram o Haver. O Haver entrou, jogou bastante, levou, se não me engano, ele levou a vitória do confronto também, e os Astros também ganharam, expondo menos os meninos do bullpen. Por que eu estou falando isso? Essa narrativa é importante para a gente entender a estratégia do Dusty Baker que levou o Astros à vitória, mas entender que essa realidade ela vai ser difícil de se aplicar à série contra os A's. Por quê? Porque a série contra os A's é uma série de melhor de 5 jogos. Melhor de 5 jogos, você tem que usar toda a sua rotação, porque esses jogos também não vão ter intervalos, então você não consegue pegar o starter do jogo 1 e botar ele para jogar no jogo 4 de novo, e aí fazer uma rotação de 3. Não, você vai ter que fazer uma rotação de 4, e se for para o jogo 5, o starter do jogo 1 ele vai pegar o jogo 5 com menos um dia de descanso. Ou seja, então o Astros ele vai ter que colocar todas as cartas que ele tem na mesa, usando, entre outras palavras. Diante desse cenário, essas fraquezas, esse fato deles terem um bullpen cru, de muitos jovens, isso vai estar exposto nessa série. O Dusty Baker não vai ter como mascarar isso usando starters, partindo do bullpen. Ele vai ter que usar o Haver e o Valdez como starters. Jogo 3 e jogo 4. Ele deve usar. Ele hoje começou o jogo com o McCullers, amanhã deve ser o Zach Greinke, depois ele deve usar esses 2 pitchers, o Valdez e o Haver. E aí o bullpen vai ser exposto. E bullpen por bullpen, a rotação também, e mais bullpen dos A's, e comparando com rotação mais bullpen dos Astros, os A's levam vantagem principalmente no bullpen. A rotação dos Astros tem esses jovens valores e o McCullers oscilou na temporada regular, mas o Greinke mandou muito bem. Agora, o bullpen dos A's leva muita vantagem. O bullpen dos A's foi um dos 5 melhores bullpens da temporada regular. Segundo o site Fangraphs, o bullpen dos A's ele foi top 5 da temporada regular e ele só ficou em 5º no final das contas porque ele caiu muito nas últimas semanas, tá? Mas ele chegou a ser o primeiro, o melhor bullpen da liga. Então, diante de tudo isso que eu coloquei, eu acho que os A's ganham esse confronto. Os times se conhecem bastante. Normalmente, esse tipo de confronto é confronto equilibrado, por causa dos times se conhecerem bastante, mas acho que no final das contas, quem tem o melhor bullpen nesse tipo de jogo leva uma vantagem, e eu acho que essa vantagem ela vai se exercer na prática. Então, eu acho que os A's ganham essa série e eu poderia colocar 3-1, mas não, eu vou colocar 3-2. Eu acho que os A's vão ganhar essa série por 3-2. Luiz, espero que você esteja certo. É difícil você arremessar sem saber qual arremesso vem, né, cara? Vai rebater sem saber qual arremesso vem, né, gente? Exato. Não é altura, mas tudo bem. Mas eu também vou apostar no Oakland, acho que vai dar 3-1 no Oakland. Eu pensei muito no 3-1. É que, como eu te falei, eu tô botando o 3-2 muito pela questão dos times se conhecerem. E eu acho que isso, de certa forma, equilibra um pouco. E o lineup dos Astros, ele ainda é um lineup muito forte. Ele ainda tem caras muito bons. Caras que hoje a gente tem uma certa mágoa com eles por tudo que aconteceu, e você falou muito bem. Mas eu acho que os A's ganham muito por causa dessa questão do bullpen. O Luiz é que tá sofrendo um pouquinho com os mosquitos, dando uns tapas aí no vento. E é por causa do mosquito, gente. Aí a gente que mora no interior sabe que é assim, mas ele não tá tão acostumado com isso. Vamos continuar agora na American League, na Liga Americana. Vamos falar agora desse confronto que tá me gerando uma expectativa altíssima, porque eu adoro esse time de Tampa Bay. Tampa Bay Rays encara o New York Yankees, Luiz. O que você espera? Outro confronto também de 2 times que se conhecem muito. E só por curiosidade, Bruno, olha que coisa engraçada. Considerando os 4 confrontos que a gente tem, né? Geral, um panorama geral. Essa etapa que a gente está agora nos playoffs se chamam as Division Series, que eles chamam de séries de divisão. Não são obrigatoriamente times que se pegam da mesma divisão. Eles chamam de divisional,
e depois vai para a disputa final das ligas, né, que é o Championship Series, a série do campeonato das ligas. Sabe, olha que engraçado, nós estamos nas Division Series e os 4 confrontos são confrontos intradivisão. São 4 confrontos de times que fazem parte das mesmas divisões. Isso é curioso, é um negócio que eu achei engraçado desses playoffs. E como você colocou, a gente tem o New York Yankees contra o Tampa Bay Rays. Confronto muito legal, você levantou bem a bola, Bruno, e desperta bastante curiosidade, porque você tem um lineup pesado como o dos Yankees. Ó, eu acertei o palpite dos Yankees, você lembra, né? Os Indians perderam. Eu só errei que eu imaginei que fosse ser 3 jogos. Aquele segundo jogo, Indians e Yankees, foi espetacular, né? O lineup dos Yankees fez a diferença. E é um lineup muito forte. Os jogadores que estavam contundidos se recuperaram a jogar no momento decisivo. Isso ajuda muito no plano de jogo deles. Mas o problema dos Yankees é o quê? Né? A rotação deles está muito prejudicada. Essa temporada eles não contaram com o Luiz Severino. Eles têm um ace excepcional, que é o Garrett Cole. Fez um jogaço na série anterior contra os Indians. O primeiro jogo foi muito bem. Mas é aquilo. Ele vai iniciar o jogo 1 contra o Snell, mas a rotação dos Yankees dali para frente ela tem problemas. O Masahiro Tanaka não fez um bom jogo 2 contra os Indians, definitivamente não fez. O histórico dele não era bom. Ele até tem jogos bons contra os Rays no histórico dele, mas o Tanaka começou a temporada mais tarde, estava contundido. Então, o Mosquito, desculpa. Então, assim, eu acho que mesmo com o lineup muito forte dos Yankees, os Rays eles têm um conjunto de rotação mais bullpen muito forte. Não, os Rays, nesse ponto, você considera a rotação mais bullpen, a meu ver, foram o time mais equilibrado da liga inteira, considerando Liga Americana e Liga Nacional. Mais até do que os Dodgers. Aí você fala, caramba, mais do que os Dodgers? Sim, porque os Dodgers têm um bullpen muito forte, mas a rotação dos Dodgers nessa temporada, os Dodgers tiveram problemas, tá? Até para estabelecer a rotação. Não foram problemas graves, mas foram problemas porque eles trouxeram garotos novos para fazer parte da rotação. Tony Gonsolin e o May, né, que começou jogando, fez o opening day dos Dodgers nessa temporada. Então, é uma rotação com garotos promissores também, mais o Buehler, mais o Kershaw, que é uma lenda, né? Mas a rotação dos Rays ela é mais equilibrada. E ela tem pitchers que tiveram jogos muito bons. O Blake Snell, que já ganhou Cy Young na temporada de 2018, é um pitcher canhoto de muita qualidade. Ele não jogou mais do que 6 entradas essa temporada porque ele tem um problema crônico no ombro e o Brian Cash limita as entradas dele durante os jogos. Eles têm o Glasnow, que é um pitcher excepcional que eles obtiveram na troca com o Pittsburgh Pirates, e fez uma temporada com alguns altos e baixos, mas quando ele joga bem, ele joga muito bem, e ele fez jogos bons contra os Yankees essa temporada. Ele fez um jogo contra os Yankees no Yankee Stadium muito bom. Eita ferro. Fez um jogo muito bom contra os Yankees no Yankee Stadium, e assim, o bullpen dos Rays é excepcional. Então, se você considera esse conjunto, os Rays eles levam essa vantagem muito clara contra os Yankees. O lineup dos Yankees, obviamente, é mais forte. Mas em playoffs, o lineup ele faz a diferença se você tiver montinho que equipare. E por mais que você possa ter o Cole jogando muito, o bullpen dos Yankees, na temporada regular, ele ficou abaixo do que se esperava. Nos playoffs, ele já começou contra os Indians ali no segundo jogo, também dando uns moles ali. O bullpen dos Yankees não foi tão bem quanto se esperava. Então, eu acho que, considerando esse balanço todo, eu entendo que os Rays eles levam vantagem. E eu acho que, mesmo com o lineup muito forte dos Yankees, eu aposto em um 3-2 Tampa Bay Rays. Com a companhia do meu amigo aí, né?
Eu acho que ele, você começou a falar mal do Yankees, eu acho que ele ficou meio bolado. Eu acho que é do Yankees. E foi a primeira vez que a gente pode ver aqui na internet um torcedor do Red Sox se gabando por uma vitória do Yankees. Isso é raro. Gabou por ter acertado o Yankees. Eu torceu pro Yankees. Eu também vou de Tampa Bay, Luiz. Eu acho que vai dar 3-2 também Tampa Bay. Vou te acompanhar nesse, mas é por torcida, porque eu tenho muito medo do Yankees na final. Se eu for para final. Então, eu vou torcer para o Tampa Bay, porque se eu perder para o Tampa Bay, eu perdi para o time que eu não gosto, que eu odeio mesmo. Luiz, vamos agora para a Conferência Nacional, né? E vamos começar com o meu time agora, que eu estou tentando o tempo todo. Los Angeles Dodgers versus San Diego Padres. Esse confronto aí é complicado. Eu estou com muita dúvida, inclusive, em qual rotação o Dodgers vai usar. Eu acho que vai ter que usar o May, Dusty May, vai ter que usar o Tony Gonsolin. Então, estou preocupado com esse arsenal do time do Padres. Fala aí, Luiz. Rapaz, vai ser uma série também, como os dois times se conhecem, vai ser uma série muito equilibrada. Os Padres tiveram séries muito disputadas com os Dodgers na temporada regular. Os Padres e os Dodgers são dois ataques, dois lineups que batem muito forte em pitchers destros, batem muito forte. Mas se você considerar no balanço das coisas, no balanço, os dois times têm bons bullpens. O bullpen dos Dodgers é elite, o bullpen dos Padres é muito bom, tanto que eles fizeram um bullpen game contra os Cardinals e ganharam, fecharam a série no bullpen game no shutout, sem levar nenhuma corrida. O bullpen deles é bom, é um bullpen que tem uns caras ali que eles são bem eficientes, tá? O bullpen dos Padres. Mas eu acho que se você colocar na balança, os Padres eles levam uma desvantagem, principalmente na rotação. Por quê? Os Padres conseguiram ganhar a série com os Cardinals sem dois dos principais pitchers de rotação deles, que são o Dinelson Lamet e o Mike Clevinger. Como eu falei no vídeo da semana passada, estava na dúvida se eles jogariam, né, contra os Cardinals. E eles acabaram não jogando. E eles fizeram falta. Por quê? Porque o Chris Paddock, que foi o pitcher do jogo 1 contra os Cardinals, ele não fez uma boa temporada regular, foi totalmente roleta russa, você não sabia o que esperar dele. E ele foi muito mal contra os Cardinals. Comprometeu o jogo 1 da série. Os Padres viraram muito por conta do desempenho do lineup, que foi muito forte. No jogo 2, eles também tiveram dificuldades. O Zach Davis também apanhou do lineup dos Cardinals, que não é um lineup com power, foi um lineup que se destacou muito, como o pessoal fala do small ball, aquele lineup que vai botando os jogadores em base com wall, que bate um single, vai de pouquinho em pouquinho batendo, cutucando o adversário. E os Padres sofreram no jogo 1 e no jogo 2. O Zach Davis também não teve boa atuação. E acabou que o bullpen suportou, segurou legal o ataque dos Cards na metade, digamos assim, pouco mais da metade do jogo 2 para o final. E no jogo 3, o bullpen game foi suficiente, segurou muito bem o ataque dos Cards. Para uma série com os Dodgers, você jogar melhor de 5 sem dois caras muito bons da rotação, isso faz muita diferença. Eu ouvi falar no jogo 3 de Padres e Cardinals, o repórter da ESPN estava comentando, Pedro Gomes, ele estava comentando que o Lamet deu um feedback ainda na semana passada, na quarta-feira, que foi o jogo 3, foi quarta ou foi quinta que teve o jogo 3? Foi quinta. Durante o jogo 3, na quinta-feira, o Pedro Gomes, repórter da ESPN, comentou na transmissão que ele conversou com o Lamet, perguntou para o Lamet, como é que você está? E o Lamet respondeu ele em espanhol, né? Muito melhor, muito melhor. O Lamet estava melhorando daquele problema de distensão do bíceps que ele estava. Mas, quando foram ver o Mike Clevinger fez uma sessão de bullpen na semana passada de 25 arremessos. Mas quando ele terminou os 25 arremessos, ele não estava bem. E é um baque sério para o San Diego Padres. Se não contar com o Mike Clevinger, que é um pitcher de qualidade reconhecida desde de anos com o Cleveland Indians. E aí eu acho que isso compromete, isso dificulta muito
a missão dos Padres. Por mais que o bullpen deles seja bom, seja um bom bullpen. Por quê? Porque você pega um bullpen numa série dessa, bota para entrar no primeiro ou no segundo jogo apertado da série, o bullpen vai bem. Você expõe o bullpen ali. Aí no dia seguinte o teu starter vai mal de novo, você vai expor o teu bullpen de novo. E num jogo 4, isso acontece, jogo 3, jogo 4, isso vai acontecendo, você vai expor demais o seu bullpen. E o bullpen, conforme você vai expondo, eles são arremessadores que não estão acostumados a jogar com tantos pitches e tantas entradas. Isso, em uma hora, essa bomba estoura. Os Dodgers, eles têm meninos na rotação, mas são meninos que se provaram bem na temporada regular, podem ter problemas contra o lineup dos Padres, são destros os meninos, né? Mas eu entendo que os Dodgers estão mais inteiros para essa série. Sem o Clevinger, a situação fica bem complicada para os Padres, tá? Eu acho que vai dar Dodgers e eu aposto em um 3-2 também. Pode ser 3-1, mas eu acho que, como eu falei, os dois times se conhecem muito. Eu acho que vai dar 3-2 para o Los Angeles Dodgers. Quer me matar, Luiz? Quer me matar. Luiz, toque para o claro, o Lamé e o Clevinger não jogam uma série? Não, o Lamé ele tá com mais probabilidade de jogar. Pelo que o Pedro Gomes falou, o Lamé deve jogar, tá? O Lamé deve jogar a série. Me deu a entender que o Mike Clevinger não deve jogar a série. O Mike Clevinger não deve jogar a série. O Lamé deve jogar, ao que parece. Nada oficial ainda, não divulgaram isso ainda não. Não, isso eu tô falando com base no feedback que o repórter da ESPN, Pedro Gomes, deu durante o jogo 3 entre Padres e Cardinals, de que o Lamé estava melhorando, mas o Clevinger teve um retrocesso na recuperação da lesão. Né? Entendi. Então, eu acho que isso faz muita falta para os Padres. 3-0 Dodgers, Luiz. Nossa, que otimismo, hein, cara? 3-0 Dodgers. Fora o baile. Eu vou de 3-2. Vai ser 3-0. Vamos botar os Padres aí, tá precisando muito de oração. Agora vamos botar eles para orar e deixar o negócio de bem desbloqueado. Vamos falar agora da última série para a gente fechar. Vamos falar agora da série que surpreendente. Esse time que não perde em playoffs. O gigante Miami Marlins encarando o Atlanta Braves. O que esperar de Miami Marlins e Atlanta Braves, Luiz? Cara, o Marlins queimou a minha língua total, né? Mas ó, uma coisa que a gente conversou aqui na semana passada, a gente antecipou os Marlins. Todo mundo falava mal dos Marlins. Eu achei que fosse da Cubs, não vou negar. Cravei 2-0 Cubs. Mas a gente levantou a bola aqui na semana passada de que os Marlins têm talentos muito bons e promissores na rotação. O Marlins fez umas trocas durante essa gestão aí do Derek Jeter, que eles pegaram vários bons prospects de rotação de outros times da liga e montaram uma rotação com garotos jovens e bons e promissores. E foi dessa maneira que eles congelaram os Cubs. O lineup dos Cubs já foi gelado na temporada regular, foi muito abaixo do que se esperava, e repetiu nessa série contra os Marlins, contra pitchers jovens que tiveram grandes partidas contra os Cubs. É uma rotação jovem e boa. Né? Como a gente falou, né? Eles têm o Sandy Alcântara, que era da farm dos Cardinals, e eles trocaram muito bem, e ele chegou e está se desenvolvendo muito bem, o Sandy Alcântara. Eles têm o Sisto Sanches, que eles obtiveram na troca do JT Realmuto com os Philadelphia Phillies, e também foi um pitcher que eles desenvolveram muito bem, fez um ótimo jogo 2 contra o Chicago Cubs na série passada. Eles ainda têm o Pablo Lopes, que foi um pitcher que eles também desenvolveram bem, que nem precisou jogar a série contra os Cubs. E, assim, são valores que eles ainda têm o Eliezer Hernandes, que não jogou porque está contundido, acho que ele nem volta mais a jogar na temporada, mas ele foi pego de Rule 5 do draft do Houston Astros, é um pitcher promissor, o Eliezer Hernandes, teve bons jogos na temporada regular, inclusive contra os Braves, mas ele não vai jogar mais nessa temporada, pelo que eu andei vendo. Então, assim,
os Marlins, é importante a gente deixar isso claro, eles não podem ser subestimados. Tem essa questão histórica que você comentou bem, eles nunca perderam uma série de playoffs, são um time invicto em série de playoffs, e eles têm uma rotação bem competente, tá? É importante deixar isso claro. O lineup deles não é tão bom, é um lineup que tem suas dificuldades, tem alguns bons rebatedores, mas outros nem tanto. Só que é aquilo, se a tua rotação segura bem a bronca no montinho, você não precisa ter um lineup como o dos Yankees para você destruir num jogo. Se você tem um lineup, consegue marcar algumas corridas, você vai levar vantagem sobre o seu adversário. E foi com base nisso que eles passaram pelos Cubs. Contra os Braves, eu acho que o cenário é diferente. Por quê? Porque os Braves têm um bastão muito quente. Foi o segundo time, pelo Fangraphs, que melhor bateu em pitchers destros na temporada regular. Esses pitchers que eu falei para você, dos Marlins, os 3 promissores, né, que fizeram bons jogos, o Alcântara, o Pablo Lopes e o Sisto Sanches, eles são destros. Eles só tem um pitcher que outro na rotação, que ainda é um pouco cru, ainda oscilou bastante nos jogos, que é o Trevor Rogers, né? Mas eu acho que os Marlins, eles vai ser difícil para eles segurar o lineup dos Braves. E assim como nos outros confrontos, são 2 times que se conhecem muito. Os Braves, eles conhecem a rotação dos Marlins. E eles tiveram alguns jogos que eles perderam contra os Marlins na temporada regular. Os pitchers da rotação tiveram bons jogos, mas tiveram outros jogos que o lineup dos Braves amassou os Marlins. Essa mesma rotação dos Marlins. Então, assim, os Braves levam essa vantagem em relação ao que o Chicago Cubs não tinha. O Chicago Cubs não pegou os Marlins durante a temporada regular por questão dessa temporada reduzida, em vista da pandemia. Então, eu entendo que os Braves eles levam vantagem muito pela questão do lineup. É um time com lineup de punch muito forte. Eles conhecem a boa rotação dos Marlins, tá? O bullpen dos Marlins não é muito bom, mas eles até tiveram um bom desempenho contra os Cubs nos playoffs. E o lineup e o bullpen dos Braves é um bullpen forte. É um bullpen forte, o bullpen dos Braves. Salvou a cara da rotação incontáveis vezes na temporada regular, porque a rotação dos Braves ela foi muito mal na temporada regular. O que salvou muito os Braves, principalmente aí vão falar, mas os Braves não tomaram nenhuma corrida dos Reds no confronto de playoff, que eu acho que eu fui queimado, né? Porque eu botei que os Reds seriam minha bold prediction aqui na semana passada e me ferrei, mas é aquilo. Os Braves eles lançaram um moleque, né, um menino novo nessa temporada, um garoto jovem, o Ian Anderson, que ele fez bons jogos na temporada regular. Ele já tinha o Max Fried, que fez uma excelente temporada regular, e startou os 2 contra os Reds. Os 2 fizeram grandes jogos. O Fried fez um jogo espetacular na primeira partida contra os Reds. Foi um jogaço. Eu vi o jogo, era Fried contra Trevor Bauer. Eu fiquei emocionado, verdadeiramente emocionado com esse jogo. Foi um jogo lindo de ver, jogo de pitcher, assim, os 2 pitchers dando aula no montinho, dando aula, lindo. Foi um dos jogos que eu mais gostei de ver, assim, eu adoro jogo de pitcher. E o Fried, ele é um pitcher que assim, teve um baita desempenho no round passado, eu acho que ele vai manter. Ele conhece o lineup dos Marlins e eu acho que no fim das contas a diferença dos lineups, o Braves tem risco de uma rotação, porque ele tem esses 2 meninos muito bons, mas era série melhor de 3 contra os Reds. Contra os Marlins é melhor de 5. Ele vai ter que expor outros caras da rotação deles que foram muito mal na temporada regular, mesmo tendo bullpen forte. Então, os Braves correm esse risco, mas eu acho que o bullpen deles consegue segurar e compensar bem. A diferença de power no lineup entre os 2 times é muito grande. Mesmo considerando os Marlins, eles têm alguns caras bons ali, mas o lineup dos Braves é muito mais forte.
Diante dessa análise, dessas ponderações, eu creio que o Atlanta Braves vai ganhar essa série. E diferentemente de todas as outras, né, que eu fui ali, botei um 3-2, os dois times se conhecem e tal. Essa eu vou me permitir folgar um pouco mais. Eu vou apostar mais uma vez contra os Marlins. Estou correndo o risco de me ferrar contra esse time invicto em série de playoffs. Mas eu ainda vou meter um 3-1 para os Braves. Vou arriscar. Posso me queimar de novo. Mas eu acho que os Braves ganham essa série por 3-1. Só falar com a galera aí que a gente ficou preocupado com a conexão do Luiz e a minha deu uma caída, então a minha imagem vai ficar igual que eu estava dormindo, que eu travei de olho fechado. Não estava dormindo, não, gente. Eu estava aqui prestando atenção no Luiz, tá? Só travou em mim. Luiz, eu vou passar 3-0 no Atlanta. Acho que o Miami não ganha nenhum jogo, cara. Gosto muito desse time do Atlanta e eu tenho realmente medo também desse time do Atlanta. Agradecer a presença do Luiz, que fez um esforço tremendo para gravar com a gente hoje. Tá nas férias dele, tá curtindo com a esposa, tá curtindo com a chefe, lá em Monte Verde. Luiz, grande abraço, cara, e eu te vejo semana que vem para a gente falar das finais de conferência. Semana que vem estamos juntos. Finais de conferência vai ser muito legal. Aí deem chance para o beisebol, como o Bruno sempre fala. Esporte excelente, playoffs maravilhosos. Eu quero morar nos playoffs de beisebol. É isso aí, dê uma chance para o beisebol. Cada arremesso vale muito e pode jogar sua temporada no lixo ou levar você à vitória. Valeu, Luiz. Abraço, tamo junto. Valeu. Vamos seguindo agora com a NBA, gente. Vamos receber nosso amigo Bernardo. Valeu, Luiz. Estamos de volta com o nosso Bear League. Já falamos de MLB, que está nos playoffs. Vamos agora falar um pouquinho da final da NBA. Estou aqui com meu amigo Bernardo, que eu carinhosamente chamo de Bezinho. Bem-vindo de novo ao canal, Bezinho. Fala, Bruno. Satisfação enorme estar aqui de volta. Pô, é sempre muito bom também falar sobre o que a gente gosta, né, com quem a gente gosta. Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa final, Bezinho. Acho que você, como torcedor do Lakers, né, eu também, torcedor do Lakers, estou com a camisa do Leicão, queríamos aí um 3-0 ontem, mas não veio. Foi um jogo atípico. O que falar desse jogo 3 da final, cara? O que você achou desse jogo? Bom, cara, eu achei que, assim, na verdade, eu não pude ver muito do jogo, né? Infelizmente, só vi a partir do final do terceiro quarto e o último quarto. Eu vi um time muito. Um time que entrou com a estratégia errada, um time que não soube aproveitar o que tem de melhor, o seu garrafão, e uma marcação muito intensa do Miami, e um Jimmy Butler incrível, que a gente sabe do potencial, do que ele é capaz. A gente já viu vários jogos aí do Jimmy Butler com mais de 30 pontos, com 40, chegando ao triplo-duplo, que é um cara que, se não fizer isso, principalmente nas ausências que tiveram no jogo de ontem, importantíssimas, como o caso do Goran Dragic e do Bam Adebayo, vai ser muito difícil do Miami ganhar. Então, eu acho que o Miami entrou com a fórmula certa e tirou o 0 do placar aí, estendendo até 5 jogos, né? No mínimo. Cara, se a gente observar, ontem foi um jogo de um completo domínio aí, né? O Spoelstra em cima do Frank Vogel. O Spoelstra mudou o time dele, parece que o Frank Vogel falou, já estou ganhando de 2-0, não preciso mudar nada, o time que está ganhando não se mexe. E quando o Miami começa o jogo, você falou que não viu, né? Triplicando, dobrando no Anthony Davis. O Anthony Davis, se eu não me engano, cometeu 4 turnovers seguidos. A bolinha na mão dele, ele cometeu 4 turnovers seguidos. E o time do Lakers, cara, teve um início péssimo, se eu não me engano, tomou 23-9 e foi correndo atrás. Só que eu vou ressaltar aqui para vocês, Danny Green não matou nada, 0-10. KCP matou 2 bolas, sendo uma quando o jogo já estava decidido, terminou o jogo por 5 pontos. Uma atuação que também me deixou bem bravo. Então, os coadjuvantes do Lakers não vieram. O LeBron até fez uma partida boa em números, mas também não conseguiu parar o Jimmy Butler. Eu não entendi até agora, Bezinho, por que a gente não dobrou no Jimmy Butler, cara? Você consegue explicar para mim por que o Frank Vogel optou por deixar o Jimmy Butler no mano? Bom, então, eu acho que se você dobra no Jimmy Butler, que eu acho que ontem, por exemplo, até poderia funcionar melhor,
você deixaria possivelmente um Jay Crowder livre, que é um cara que vem muito bem, ótimo matando da bola de três. Você também vê o Tyler Hero, que até onde eu vi os números não foram bons na partida, né? Até onde eu vi estava 1 de 8. O Duncan Robinson também, que é um gatilho da bola de três. Então, o jogo hoje se baseia muito nisso, né? Esse estilo run and gun que chamam, né? Que é você sair tacando bola para três e acertar o máximo e gastar o mínimo de tempo possível e acertar o máximo de bolas, tomou conta da liga. Então, você tendo isso e você fechando o garrafão e deixando os jogadores dos Lakers chutando para três, que é um time que não tem muito aproveitamento, é uma estratégia que funcionou. E o Eric Spoelstra, na minha opinião, como ele foi citado aí, na minha opinião, ele é o técnico mais subestimado da NBA. É um cara que tem um excelente trabalho desde a época de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, e é algo que a gente tem que olhar mais para o trabalho de potencialização do técnico. Porque por mais que tenham grandes estrelas, a gente já viu times como o próprio Lakers de 2013, do qual tivemos Nash, Howard, Kobe, Gasol e, se eu não me engano, era o Metal World Peace, que eram francos favoritos ao título e não passaram, acho que nem da primeira rodada, ou caíram na semi, não estou lembrado agora. E aí o técnico era o Mike D'Antoni, e o Mike D'Antoni sofre muitas críticas, é um cara também que aparentemente é muito difícil de grupo. Mas então, se você dobra no Jimmy Butler, isso poderia acontecer. O Jake Crowder vem matando muita bola de três, e um cara que eu esqueci também, que foi muito importante ontem para a vitória, que é o Kelly Olynyk. O Kelly Olynyk tem uma boa defesa e ele começou a matar bola de três de um tempo para cá, né? Ali no final ali do Boston, ele já estava começando a matar bola. Então eu acho que tem jogo também que não tem jeito. Vai cair tudo para um time, não vai cair para o outro. E com méritos do Miami e com a péssima partida dos Lakers, o resultado final foi esse. E se a gente pegar, quais são os dois pontos fortes do Lakers? Primeiro é o garrafão, fazer ponto dentro do garrafão. Segundo é o ponto de transição. O Spoelstra ontem conseguiu parar esses dois pontos fortes do Lakers. O Lakers não conseguiu engatar seu jogo de transição e não conseguiu fazer o jogo na área pintada. E outra coisa que chama atenção, o Lakers ganhou a primeira série de 4-1, todas as séries foram de 4-1, e todos os jogos que os Lakers perderam foram jogos ruins do Anthony Davis. O quanto você acredita que esse time do Lakers é dependente do Anthony Davis, cara? Eu acho que quando sua força é no garrafão e você tem um cara como o Anthony Davis, que é muito presente, é extremamente dominante, e ele não consegue ser eficiente naquilo, você perde muito, principalmente você não tendo um arsenal muito forte da bola de três. Então, isso é a regra básica do basquete. Se você não vai bem da bola de três, né, ou você trabalha arremessos da média distância, dos quais o Anthony Davis também é muito bom, e você joga a próxima cesta, que a possibilidade, obviamente, de você jogar a próxima cesta e pontuar é muito mais fácil. Então, quando você anula o jogo do Davis, quando você não tem um Howard ali muito presente também, se eu não me engano, também o Howard não entrou na partida de ontem, né? Então, esse foi algo que contribuiu para que os Lakers perdessem. Então, eu acho que o Frank Vogel também entrou com a estratégia errada, eu acho que teve algumas rotações ali tiveram algumas rotações, perdão, que foram muito mal feitas. Então você perde o Anthony Davis ali, que é dominante, que quando ele não pontua de primeiro, ele pode pegar ali um rebote ofensivo e ter ponto de segunda chance, coisa que os Lakers é muito forte. Os Lakers são muito fortes. E nisso aí você acaba minando o seu jogo. Então, quando o Anthony Davis vai mal, a possibilidade dos Lakers de perder o jogo é muito alta. Então, eu acho que quando você trabalha melhor essa bola próxima à cesta, e você tem isso como ponto forte, você tem grandes chances. E aí você pode pontuar de segunda vez ou de terceira vez. E eu acho que você ter um cara como ele não indo bem, você acaba se tornando dependente. Sim, e agora a gente, só para finalizar, o ponto que eu queria destacar é que o Frank Vogel, ele entra com um plano de jogo e se não tiver nenhuma situação catastrófica no jogo, ele não muda.
Ontem eu lembro que o Lakers chegou a ficar 2 pontos à frente. Markieff Morris matou 2 bolas 3 seguidas. O Caruso, um cara que estava conseguindo até irregularmente bem, não estava marcando muito bem. Ele me tirou o Caruso e tirou o Markieff Morris para voltar com KCP e Kuzma. O Kuzma até matou mais de 3. Mas o Kuzma, quando se empolga, né, Bezinho? A gente xinga ele, né? A gente brinca isso. E o KCP, cara, o KCP tem alguma coisa no cérebro dele que ele entende que ele é craque. Isso irrita bastante também a gente, né, Bezinho? Mas vamos falar um pouquinho do Miami. Van der Baio está querendo voltar terça-feira. Aqueceu ontem junto com o time, se sentiu bem, já era previsto que ele jogava domingo. O Dredd, que a gente sabe que não sabe muita coisa ainda, pelo menos nessa segunda-feira, quando a gente está gravando esse vídeo. Bezinho, quanto você acha que esse time pode ganhar com a volta ou do Adebayo, do Dredd, ou dos dois? Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Kendrick Nunn substituiu muito bem o Dragic. Tudo bem, não substitui em pontuação, porque o arremesso dele é menos consistente, mas ele tem um vigor maior físico defensivamente do que o Dragic. Só que o Dragic, se eu não me engano, estava sendo o maior pontuador do time, e aí você perde um cara que, além de ter um arremesso muito bom, um cara que é um excelente playmaker, que é o caso do Dragic, e o Adebayo, que é uma presença muito física ali, que dá trabalho para o Anthony Davis. É porque o Anthony Davis se eu não me engano, é maior de altura e é mais dominante, é um cara que é mais longilíneo, então ele acaba tendo uma vantagem física melhor. Por isso que você vê que o Jay Crowder, quando ele vai ali embaixo, ele enfrenta muitos problemas para marcar o Anthony Davis próximo a sexta. Então você tendo o Adebayo ali fazendo box out, que é um cara que faz muito bem, é um excelente reboteiro, você acaba diminuindo essas chances do Davis, né? Então, eu acho que são voltas importantes, ausências muito, muito fortes para o time, só que também vai ressaltar que no primeiro jogo os dois jogaram e os Lakers passaram o carro. Então, não pode achar que é vitória certa, assim como os Lakers também não deveriam achar que era vitória certa ontem, porque no segundo jogo ganharam. Inclusive com uma vantagem menor do que do primeiro jogo, que os Lakers fizeram um jogo impecável. Então, eu acho que assim você ganha mais qualidade no passe com o Dragic, né? Porque o Dragic é um melhor passador do que Kendrick Nunn, e você ganha mais na rotação, na movimentação do time. Então, eu acho que com o Dragic voltando a isso, você ganha um arremesso mais consistente e uma presença física no garrafão que pode aí voltar a atrapalhar Anthony Davis e até o Dwight Howard no garrafão. Concordo com tudo que você disse. É outro jogo se os dois jogarem. E o salto alto ontem acho que ficou evidente, né? Porque se você chegar amanhã, esse vídeo vai sair por volta das 18 horas, e ver que os dois estão fora, o Lakers surge como grande favorito, que não significa que vai ganhar o jogo, né? O esporte é 24. Agora, se eles jogarem, ou um deles jogarem, o Miami vai ganhar muito. Como o Bezinho disse, com o Adebayo, que é o provável que jogue, marcando e tentando ser uma criptonita do Anthony Davis, e pendurar ele em falta também, que foi algo que preocupou bastante o Lakers ontem, prejudicou bastante a atuação dele. Então, isso pode ditar amanhã. Bezinho, para a gente encerrar aqui, cara, levando que a série já está 2-1, qual o seu palpite aí, na sua opinião, para que vai ficar essa série? Então, eu vou manter minha opinião. Eu, desde o início, assim, na verdade, quando as finais foram confirmadas, né, porque eu estava apostando num Celtics e Lakers, acabou que o Miami passou com todos os méritos, assim, merecidamente, jogou muito melhor. Eu acho que o Miami é capaz de ganhar mais um jogo dos Lakers, mas aí eu acho que a série fecha em 4-2. Eu acho que os Lakers são superiores, justamente pela dupla que tem, e se fizer aquilo que fez nos dois primeiros jogos, eu acho que fica difícil para o Miami, porque você tem o melhor jogador da liga, que é o LeBron James ainda, você tem uma das forças mais dominantes no garrafão, Anthony Davis, hoje, se não for a mais dominante da liga.
Então, eu acho que com isso tudo, eu não sei que se eu vejo os Lakers perdendo mais 3 jogos para o Miami Heat. Então, mas pelo menos um acho que sim. Então, acho que os Lakers fecham a série em 4-2. Não sei se a vitória do Miami virá no próximo jogo, mas eu acho que ainda possa ganhar. Então, 4-2. Eu vou tentar ainda ser um pouco mais otimista, apesar de eu estar bem bravo com esse time ontem. O Bezinho acompanhou no grupo lá que eu fiquei bem bravo. Eu aposto no 4-1 pro Lakers ainda. Como o Bezinho disse, cara, imaginar o Miami hoje ganhando 3 jogos de possíveis 4 do Lakers é complicado. Mas NBA é NBA, cara. Já viu de tudo, né, Bezinho? Então, vamos ver. É. E amanhã o jogo é muito importante. Um 3-1 e um 2-2 são cenários completamente diferentes. Bezinho, muito obrigado, cara. Boa sorte pro nosso Lakers aí. A galera do Miami que está assistindo esse vídeo. Boa sorte para vocês também. Não de coração, mas por respeito. E que seja uma grande final para todo mundo. Bezinho, muito obrigado, cara. Pô, muito obrigado, Bruno. Esse time do Heat merece todos os meus parabéns, porque é um time muito aguerrido, é um time muito inteligente, joga um basquete muito bonito, é um basquete bonito de ver, mas espero que isso não se torne prática e que nós possamos levar o 17º título, em homenagem aí ao nosso grande ídolo, Kobe, que eu acho que tem um valor simbólico muito importante esse título, caso venha. Grande abraço para vocês aí. E só lembrando um detalhe para vocês que eu esqueci de falar, gente. O Kobe gostava de 2 times. Um era o Los Angeles Lakers, o outro era o Los Angeles Dodgers, da MLB. Se os dois se consagrarem campeões esse ano, tanto o Lakers quanto o Dodgers, os 2 times somados terão 24 títulos, né, em seu arsenal. Será coisa do destino? Dodgers está forte, Lakers está forte. Vamos esperar para ver. Vamos esperar uma grande final. Bezinho, tamo junto. E você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu palpite aqui embaixo também. Deixe quando você acha que vai ficar essa série. Tá bom? Abraço, valeu! Fala, galera. Agora começamos a falar de novo da NFL, mais uma vez com o meu amigão Alan. Já gravei da NBA com o Bernardo, já gravei do Basel, falando dos playoffs, com o nosso amigo Luiz, que tivemos um probleminha na imagem. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar, mas se a gente conseguir, métodos APC. Alan, tô suado assim por causa do jogo do Tech, sofri pra caramba. Bem-vindo, cara. Fala aí, Moto, tudo bom? Obrigado pelo convite de novo. Ih, deu ruim. Acidentes acontecem, eu não vou contar. Deu ruim aqui. Tudo bem, deu ruim aqui. Cara, falando por quê, o jogo foi fácil. O jogo dos Cowboys, do Falcons foi moleza. Os Falcons nunca tiveram chance, nunca. E olha que os Packers estão desfalcados até dizer chega. Não tinha como vocês perderem esse jogo. Eu já falei aqui do Thursday Night do preview, né? Denver Broncos hoje 37-28 do Jets. Vamos falando do primeiro jogo, o New Orleans Saints voltou a vencer, né, Alan? Você tá com essa dança aí maravilhosa, linda essa dança do Saints. Voltou a vencer, 35-29 do Lions. Assim, eu tô usando porque minha esposa é torcedora dos Saints, né? Quando eu apresentei ela na NFL, o primeiro jogo que ela viu foi um jogo dos Saints. O Drews destruiu com o jogo. O jogo... Assim, os Lions começaram na frente, fizeram 2 touchdowns e aí não viram mais a cor da bola. O Drew Brees pegou a bola e lançou para... Eles fizeram 5 touchdowns em sequência. Foi absurdo. Os Lions não viram o jogo. Eles fizeram 7 pontos no primeiro quarto, depois fizeram 21 no segundo quarto. E aí só no terceiro quarto os Lions foram ver a cor da bola. Não teve chance. O Drew Brees passou para 249 jardas, 246 jardas. O Alvin Kamara, ele correu para quase 90 jardas, fez um touchdown. E o Emmanuel Sanders apareceu pro jogo. Nossa, bem-vindo à NFL, Emmanuel Sanders, de volta. Chegou a 93 jardas. Já pelo lado dos Lions, cara, a realidade bateu a porta novamente, né? Ganharam dos Cardinals, mas Stafford tentou, fez 3 touchdowns, mas o jogo terrestre não entrou da maneira que entrou contra os Cardinals na semana 3. E o Danny Golladay tentou, cara. Ele tentou, mas não tinha condições. Não tinha condições nesse time.
se acharam, pegando um time mais fraco dentro da semana 4, mas é isso, não teve muito amostragem. Os Lions é isso aí, e o Saints tentando recuperar, cara. Já tiveram 2 derrotas que ninguém estava contando e vão tentar agora disputar essa divisão aí com os Buccaneers, que a gente vai falar mais pra frente. É agora, é agora. Só para ressaltar que o Drew Brees vinha sendo criticado e como é bom ver o Drew Brees voltar a jogar bem. Apesar de ser um adversário fácil, é bom para quem gosta de NFL. É fã do Drew Brees. Vamos falar agora dos Bucs. Mandar um abraço para o nosso amigo Cláudio, torcedor mais raiz do Buccaneers, que agora teve sua torcida aumentada para uma das maiores do Brasil. Tampa Bay Buccaneers, 38, Los Angeles Chargers, um grande jogo do Herbert, 31. Eu gosto muito do Herbert. Ele fez um jogaço. Acho que foi a melhor partida dele dentro da temporada. Ele pegou uma das melhores defesas da liga, uma defesa jovem na secundária, mas uns linebackers muito bons, com o Lavonte David e o Devin White, e uma linha defensiva excelente. E fez um bom trabalho. Cara, ele fez 2 touchdowns lindíssimos. No primeiro quarto, ele lançou uma bola absurda, praticamente dentro da endzone. E no terceiro quarto, se não me engano, ele lançou uma bola da linha de 30 jardas. A bola caiu na linha de 30 jardas do ataque. Foi lindo aquele passe. O Herbert lançou para 3 touchdowns. Eu gosto dele. Dos calouros dessa temporada, ele e o Burrow são os que estão jogando, estão se destacando muito bem. Ele, claro, tá com um time melhor que o do Burrow, isso é fato, mas, cara, ele tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem mesmo. E pelo lado dos Buccaneers, cara, o Tom Brady me lembrou aquele Tom Brady dos Packers, sabe? Dos Patriots, perdão. Quando tava perdendo, ele pegava a bola, botava debaixo do braço e, pô, galera, vamos lá, então. Ele simplesmente fez isso. Ele pegou a bola, tava perdendo. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço e falou assim, então, galera, vamos lá, vamos ganhar isso aí. Vamos ganhar isso aí e eles não vão ter condições. O jogo tava 24-7 para os Chargers. Ele pegou a bola e começou a fazer os touchdowns dele. Sabe, é absurdo como ele jogou essa última semana. Ele foi criticado na Pick Six. Foi culpa dele. Foi muito criticado. Mas ele lança para 5 touchdowns. É difícil criticar esse homem, cara. Assim, parecia aquele Tom Brady lá atrás. Foi a melhor partida dele, na minha opinião, nessa temporada também. Foi absurdo o que ele fez. E, assim, ganhou por méritos dele. Porque acredito que se fosse outro quarterback, o Tampa Bay não teria vencido esse jogo. Concordo. O Brady calando mais uma vez os críticos, né, cara? Os haters tempo. E já que você citou, a gente está em sintonia, né? Nossa sintonia tá boa. Você citou o Joe Burrow, a gente vai falar do Joe Burrow. E essa linha do Bengals venceu 33 Bengals, 25 Jaguars. Eu gostei do jogo, foi um jogo bom. O Joe Burrow tá se mostrando, como eu já tinha dito, tá se mostrando um ótimo calouro. Ele tem jogado bem, ele mereceu essa primeira vitória. O Joe Mixon passou. Cara, o Joe Mixon é absurdo. Ele passou para 100, ele correu para 151 jardas, cara. Foram 25 corridas. 151 jardas, 2 touchdowns. E o Joe Burrow, cara, ele fez básico, passou para 300 jardas, meteu um touchdownzinho e deixou o Joe Mixon fazer o resto. Pegou um time bem ruim, cara. Assim, o time dos Jaguars, meu Deus do céu, cara. Não é pior que o dos Jets, mas é um time bem ruimzinho. Assim, o Joe Mixon, nós vimos que não tem uma linha ofensiva, tanto ele quanto o Burrow, e mesmo assim o Joe Mixon foi lá e correu para 151 jardas, para você ver como esse time de Jaguars é bem ruim defensivamente. Do lado dos Jaguars, cara, o destaque mesmo vai pro Robinson, né? Coitado, ele tá tentando levar esse time para algum lugar. Ele não foi draftado, é bom lembrar disso. E ele foi considerado o jogador ofensivo da AFC do mês. O calouro ofensivo do mês. Passado agora. O Allen ganhou como ofensivo e ele ganhou como calouro ofensivo. Assim, ele tentou, ele correu para 75 jardas, mas não tinha o que fazer. A defesa dos Bengals também não é isso tudo, mas foi um jogo franco. Ganhou quem tinha o melhor QB. E falando em quarterback,
hoje tivemos um quarterback que se livrou, né, de um cara muito ruim. Bill O'Brien demitido do Texas após o Texas perder por 31-23 para a primeira vitória de outro quarterback questionável. Me expressei mal, deixa o Watson questionável. Eu sou muito fã dele, mas o Kirk Cousins é. E 31-23 para o Vikings com um grande partido do Dalvin Cook. Lá. Dalvin Cook correu bem, né, cara? Foram 130 jardas que ele correu nesse jogo, contra uma defesa péssima dos Texans, muito mal treinada. O Watson tentou, eles tiveram, para finalizar o jogo no quarto, eles tiveram uma quarta pro gol, eles tentaram a conversão de quarta pro gol para empatar o jogo, eles empatariam esse jogo, com a conversão de 2 pontos, é claro, mas não conseguiram. E no fim do jogo, o J.J. Watt ainda criticou, disse que alguma coisa tinha que ser feita. E o J.J. Watt é um líder desse time, né? É um dos líderes do time. E no dia seguinte, um dos maiores males que já passaram por essa NFL moderna, Bill O'Brien caiu. Vou falar do jogo, depois eu falo rapidinho do Bill O'Brien. O Kirk Cousins, cara, ele jogou, acho que foi a melhor partida do Kirk Cousins. Foi seguro, lançou para um touchdown. O Dalvin Cook, como você disse, ele jogou muito, correu para 130 jardas, mas o Adam Thielen, cara, o Adam Thielen jogou demais. Ele e o Justin Jefferson, os dois foram espetaculares. Cada um passou para mais de 100 jardas, receberam para mais de 100 jardas. Esse ataque tem muita coisa boa, mas precisa melhorar. Assim, eu acho que para esse Vikings ser um time melhor, o Kirk Cousins ele tem que jogar melhor. Ele tem que ser um nível a mais, 2 níveis a mais, porque recebedor ele tem, running back ele tem. Assim, tem uma linha ofensiva boa, tem uma defesa. O problema desse time é a defesa deles não é tão boa assim. Eles estão pagando caro por ter desmantelado essa defesa do ano passado para esse. Ano passado não era uma defesa boa, esse ano já não é isso tudo. E o Texas não tem que falar, é uma bagunça, né, cara? É uma bagunça. O Deshaun Watson tenta fazer o que ele consegue, tá tentando ele leva esse time nas costas. A defesa joga mal, o ataque tá tentando, ele não tem armas, ele tem 2 running backs medianos que não chegaram nem a 70 jardas corridas, e o Will Fuller, que é o principal recebedor dele, tá fazendo nada ali também. Então, assim, é difícil. E agora do Bill O'Brien. Saiu hoje, depois que foi demitido, começou a pipocar informações na internet, dizendo que ele já tinha perdido o vestiário na semana 2. Só que aí você para pensar, como esse cara consegue ser técnico ainda? Ele trocou o Andre Hopkins. Ele que estava em contrato e ele conseguiu trocar o Andre Hopkins, um dos melhores recebedores da liga. E despachou por uma segunda escolha. Ele troca a escolha número 1 e a escolha número 2 do draft do ano que vem com o Miami Dolphins. Ele faz uma terra arrasada nesse time. E esperam ficar 0-4 para demitirem ele. Eu acho que tinha que ter demitido ele quando ele trocou a 1 e a 2 pelo Tunsil. Cara, o Laremy Tunsil, ele não vale uma escolha 1, uma escolha 2. O Andre Hopkins, ele vale muito mais que a 2. Sabe? É ridículo. Graças a Deus, foi tarde, a terra tá arrasada. Rola-se nome de Eric Bieniemy pro ano que vem. Aí vai especular agora até ano que vem. Vai cair um monte de nomes em paraquedas. Apareceu o nome de Josh McDaniels hoje, mas eu acho difícil. E o GM que assumir esse time, cara, vai pegar um time bem destruído, porque não tem capital de draft e precisa remontar um time, sabe? Esse time precisa ser remontado, jogadores chegando a uma idade avançada, o J.J. Watt não produzindo mais o que ele produz, o Watson já com um contrato alto e sem draft. Fica muito difícil fazer um trabalho nesse Texas. Eles vão amargar uns 3 a 4 anos aí de resultados abaixo dos 50%. E a gente que faz engenharia, a gente aprende que ser líder é uma característica importante, principalmente no treinador. E a partir do momento que o treinador troca, Alan, o DeAndre Hopkins com a segunda rodada, você vê claramente com a troca pessoal. Ele não olhou para o lado profissional, tanto que ele joga. A gente estava até conversando em off aqui semana passada.
Ele joga o Hopkins lá para Arizona, no meio do deserto, para tentar prejudicar a carreira do cara. Sim, Lamentável a atitude dele, para mim também, concordo. Assino embaixo o que você falou. Foi tarde, e eu não acho que volta para a NFL, mas não. Se voltar, o cara é duro. Vamos falar um pouco. Pode ele falar. foi, só rapidinho, ele foi mal que eu já tinha o nome daquele infeliz que estava nos Giants, o Ben McAdoo. Lembrando, o Ben McAdoo fez nos Giants, ia botar o Eli Manning como reserva, enfim. É só mais um de muitos. E esse cara tinha poder, ele era general manager, ele conseguiu fazer. Ele arrumou uma treta com o antigo general manager, fez o cara ser demitido e assumiu esse cargo. E ele não conseguiu gerenciar ser general manager, conseguiu ser head coach. E é tipo assim, cara, eu tô com um problema com o Andrew Hopkins, eu vou mandar ele lá pro deserto, que ninguém quer ir, eu vou ferrar com a carreira dele. Só que, tipo, é o que você falou, ele tinha que pensar no time, não nele. É a mesma coisa que o Adam Gaze tá fazendo. Quando ele trocou o Kenyan Drake com o Arizona também, na época lá que ele tava no Miami Dolphins, ele tinha um problema com o Kenyan Drake. Por isso trocou o Kenyan Drake. Então, assim, são técnicos que ao invés de resolver aquele problema ali no time, ele vai lá e fala assim, então, eu tenho poder de... Ele queria praticamente mostrar poder. Tipo assim, já que vocês não me respeitam, eu vou trocar o melhor jogador do time. E aí vocês vão entender que eu posso fazer o que eu quiser nesse time. A partir do momento que ele faz isso, ele perde o vestiário. Foi mais ou menos também o que a gente conversou em off, o Popovich fez lá atrás com o Kawhi. Sim. Vamos falar agora de um jogo que eu esperava que fosse mais folgado. O Seattle Seahawks ganhou apenas por uma posse do Miami Dolphins, 31-23. Não sei se jogou muito de novo, mas eu esperava mais do Seattle. Eu também. O Tyler Lockett não apareceu. Né? O Russell só passou para 2 touchdowns. Eu esperava que o Seattle amassasse Miami. Mas aí a gente também tem que parar para pensar em algumas questões. Você viajar de Seattle e chegar em Miami. É uma distância absurda. São mais de 2.000 milhas percorridas. Mais de 2.000 milhas? Não, mais que isso. Sai de um extremo do país para outro extremo do país. É complicado. A gente entende, eu entendo isso pelo menos. Mas eu não vou tirar os méritos da defesa dos Dolphins. Assim, o resultado foi por uma posse. O jogo foi mais duro do que o resultado. No finalzinho ali, que o Seattle conseguiu desgarrar do placar. Mas a defesa dos Dolphins jogou bem, cara. Jogou muito bem. O Russell Wilson foi interceptado ali na end zone, uma leitura errada que ele teve. E o Ryan Fitzpatrick fez o básico, feijão com arroz. O Miami Dolphins chutou 300.000 field goals para no finalzinho conseguir fazer um agrado ali para a torcida, mas o ataque não é bom, não. É aquilo ali, sabe? A câmera sempre focava no Tua, achando que o Tua ia entrar. Hoje saiu uma notícia que o Brian Flores estava decidindo ainda quem seria o quarterback da semana 5. Acabou que agora já decidiu, vai ser o Ryan Fitzpatrick. Eu concordo. Eu acho que seria uma decisão errada colocar o Tua agora. Ele tem que aprender. E você colocar o garoto agora, você vai estar queimando. Até porque o Dolphins não tem ambição grande nessa temporada. Na próxima, outras questões. Lembrando que o Dolphins tem a escolha hoje do Texans. E o Texans hoje é 0-4. Então, assim, o Dolphins está no top 5 do draft. Top 10 do draft com 2 escolhas. Uma dele e uma do Texans. Então, eles podem fazer um estrago ano que vem se souberem escolher no draft. Agora, o ataque do Seattle Seahawks foi mal. Foi muito mal. DK Metcalf apareceu ali, fez a gracinha dele. O Carson fez 2 touchdowns, mas o Tyler Lockett estava apagado em campo, apagado. O Brian Flores conseguiu anular bem o Tyler Lockett. Ou ele estava com algum problema e a gente não conseguiu ver direito o que ele estava passando. Vamos avançar com o quarterback, se eu não me engano, se ninguém passou hoje, foi o que lançou para mais yards e perdeu. Dak Prescott perdeu o jogo para o Cleveland Browns. E eu fui muito criticado no vídeo do preview, porque eu critiquei o Mike McCarthy. Muita gente falou, nossa, é muito cedo para você criticar ele. Eu critico que eu sofri na pele. Quem sofre na pele, quem apanha não esquece não, amigo. Agora é a vez do Paulo. Fala aí, ela. Cara, ele pode... Ele é o mesmo problema do Matt Ryan. Tá? Ele pode passar para
60 jardas. Ele vai perder o jogo. Com aquela defesa ele não vai a lugar nenhum. Ou melhor, com aquela defesa os Cowboys não vão a lugar nenhum. Sabe? Ele jogou bem. O Cleveland abriu uma grande vantagem, essa é a verdade. O Odell Beckham Jr. jogou bastante. Assim, eu vi um ataque do Cleveland bem dinâmico, bem não inovador, que essa palavra é errada, mas com diferentes estratégias, enganando bem a defesa, que não é uma defesa boa, uma defesa bem ridícula, a defesa dos Cowboys mal treinada. E o Baker Mayfield, o Odell Beckham Jr., o Jarvis Landry, eles acabaram com esse jogo, eles deitaram nesse jogo. O Jarvis Landry passa para touchdown de canhota. Eu não, igual tu, é difícil entender como é que um canhoto consegue lançar a bola, é difícil, nada contra. Foi um touchdown lindo do Odell. Agora a defesa é péssima, aquela defesa dos Cowboys é péssima. O ataque tá voando. Você vê um quarterback que passa para 500 jardas, você fala assim, pô, ele ganhou o jogo, né? Não, ele não ganhou o jogo, ele perdeu por causa da defesa. Simples assim. E ela é uma zebra, né? Infelizmente, outra zebra para você. Infelizmente, e eu acho que é a segunda vitória seguida do Panthers. E sem Christian McCaffrey. Pô, não. Christian McCaffrey, eu não queria falar isso, vou puxar só de sacanagem, porque eu acho que não influencia. O McCaffrey atrapalha o time do Panthers. E o que é que tá acontecendo com o Arizona, cara? Poderia começar 4-0 e me perde pro Lions e pro Panthers. Quando eles viram a tabela do Arizona, né? Acharam que quando ele chegasse na semana 5, ele poderia estar 4-1, né? Perdendo para São Francisco 49ers. É impressionante. E ele ganha para São Francisco 49ers e perde para Panthers, teoricamente um time mais fraco, e perde para Lions. Os Lions, isso. Até raiva pensar. Cara, o Kyler Murray parece estar com medo. Essa é a verdade. Dentro do pocket ontem, ele hesitava. Ele não conseguia fazer progressão de passe. Teve lances que... o lance do fumble que ele sofreu, né? Era uma mesh. Os dois se cruzaram no meio, livres. Ele não viu, ele esperou, ele demorou. Parece que depois das 3 interceptações que ele sofreu no jogo dos Lions, ele travou. E parece estar com medo, sabe? Ele tem uma grande arma no scramble e eu não vi isso sendo utilizado, sabe? Ele é um jogador que ele tem que ser utilizado como o Ken Newton, como o Ted Bridgewater fez bem ontem. Ele saiu muito no scramble, bootleg, ele fez o touchdown corrido. Agora, a defesa dos Cardinals é péssima. Muito mal em campo. Os Panthers fez o que quis. Correram para quantas jardas eles quiseram, receberam para quantas jardas eles quiseram. O Ted Bridgewater fez uma partida impecável. Ele jogou, sabe aquele jogo que você joga para ganhar? Suficiente? Pô, vou jogar isso suficiente aqui para ganhar. Ele fez isso. Mas o Kyler Murray passou para 3 touchdowns. Tudo bem. Passou no final, o jogo decidido. Mas jogou mal. Jogou muito mal. Esse time dos Cardinals precisa dar uma chacoalhada. O Kyler Murray ano passado passou bem com a bola, mas esse ano tá muito mal. Muito mal mesmo. A defesa tá muito mal. Sentiu falta do Buda Baker, que não jogou. Mas alguma coisa tem que ser feita naquela defesa. Porque você pega Lions e você pega Panthers, teoricamente 2 times fracos, e você perde. Complicado, muito complicado. E mérito dos Panthers. O Christian McCaffrey não faz falta nenhuma, ou melhor, faz falta, mas agora no momento não tá fazendo nenhuma, porque os Panthers pegaram 2 adversários que fizeram o que fizeram. Mas a realidade bate, não adianta. A realidade chega lá e aí é complicado. Eu acho que o time dos Panthers simplesmente abriu mão do Lawrence, do Sunshine. Deixou agora pros Jets e pros Giants, talvez, não sei. A gente vai falar dos Giants ainda. Mas perderam uma grande chance de Carolina de pegar o Lawrence, e o Cardinals perdeu uma enorme chance de começar 5-0 dentro da liga. E agora, vai ser difícil correr atrás. Vamos avançando então, falando do jogo que acho que foi o jogo mais fácil da gente prever, né? O Washington perdeu de 17-31 pro Lamar Jackson e companhia, pro Baltimore Ravens. O jogo foi muito tranquilo, né, cara? É um jogo que o Washington
não teve nenhuma chance, foi mais ou menos igual o jogo de hoje. O Washington não teve nenhuma chance nesse jogo. O Lamar Jackson jogou o suficiente para vencer. O Dwayne Haskins, durante a semana, o Ron Rivera e o coaching staff chamaram o Dwayne Haskins para conversar. E meio que falaram assim, garotão, senta aqui e vamos conversar. Então, você tem que jogar melhor. Meio básico assim, filho, ou você joga melhor ou você não termina a temporada como titular. Isso aconteceu essa semana. Eu não vi melhor no Dwayne Haskins, ele jogou o suficiente. Mas é aquilo, ele precisa ser trabalhado. E esse time do Washington não é um time bom ofensivamente. O lado ofensivo da bola mas tem seus problemas de lesões. O Chase Young tá machucado, não tá jogando. Não vai fazer muito estrago esse time do Washington. Provavelmente vai terminar no top 5 do draft, se não fizer mais nada. Eu não vejo o Dwayne Haskins virando jogos ou passando para 3, 4 touchdowns. Vai ser isso aí que a gente viu. O Dwayne Haskins, hoje, é isso aí. Ele tem teto, maior do que esse. Mas se não for trabalhado, é complicado. E aí você ainda coloca uma pressão em cima dessa no garoto, é complicado demais. E os Ravens sabem o que faz. Correram com a bola, o Lamar Jackson meteu seu touchdown corrido, passou por algumas bolinhas. Nada de relevante demais, de diferente nesse jogo. Bom, já que você falou do Giants, a gente está em sintonia hoje. O Giants perdeu mais uma, perdeu para o surpreendente Los Angeles Rams. Muito pouco a gente esperava esse time voltando a atuar bem esse ano. E voltou a atuar bem, mais uma vitória para os Rams. Não, foi um jogo horrível. Foi um jogo horrível esse jogo, cara. Foi um jogo horrível. Os Rams ganharam, mas foi um jogo muito ruim. Muito ruim ofensivamente dos dois lados da bola. Os Giants jogaram muito mal ofensivamente. Daniel Jones teve o drive do empate, vamos dizer assim. Do empate e não conseguiu. Foi interceptado. Não jogou bem. O time não consegue correr para mais de 50 jardas. O Saquon Barkley saiu e acabou o time. Essa é a grande verdade. O Daniel Jones lançou uma interceptação. Assim, porque novamente, pela segunda semana seguinte, parece que o Daniel Jones precisa de Saquon Barkley para produzir. Entende? É como se fosse, já passando pro lado dos Rams, o Jared Goff. Ele precisa de um running back para poder fazer seus play actions e seus passes entrarem. Basicamente é isso. Não gostei do que vi, e a defesa dos Rams não foi bem. E um detalhe no final é a treta entre Jalen Ramsey e Golden Tate. Eles literalmente saíram na mão no final do jogo. Abriu rodinha e tudo, tem esse vídeo aí no Twitter, não sei se já tiraram, mas o time abriu uma rodinha e um para de cima do outro, saindo na mão, briga de rua. Conseguiram separar, levaram pro vestiário. O Jalen Ramsey saiu do vestiário dos Rams e bem molecão foi lá na porta dos Giants e ficou na porta esperando o Golden Tate sair, dizendo que ia pegar o Golden Tate. Depois saiu notícias que a parada era familiar já. Parece que o Jalen Ramsey era casado com a irmã do Golden Tate, deu treta no campo, enfim. Lamentável isso, é coisa de moleque. Isso não é coisa de profissional. Por mais que você tenha um problema familiar, você tem ali dentro você é um profissional. Deixe seus problemas pessoais fora de campo. Ridículo. Eu tenho certeza que muita gente que agora vai parar o vídeo e vai lá sair, procurar a briguinha entre Golden Tate. Gente, deixa o Golden Tate, estava no meu fã, me decepcionou. Deixa ele lá, depois que acabar o vídeo, você vai lá, procura essa briga, pode ver. Tá bom? Fica aqui com a gente mais um pouquinho. Vamos falar agora do Las Vegas Raiders, que perdeu para o Buffalo Bills, o time do Buffalo, que a gente já conheceu em off também, time que empolga, e talvez a esperança nossa nessa AFC de bater com essa City Chiefs. Lá. Sim. Foi um jogo maneiro, eu gostei, o jogo que eu estava vendo, eu assisti esse jogo. O Josh Allen jogou bem, não foi a melhor partida do Josh Allen, ele lançou para 2 touchdowns, mas poderia ter sido melhor. A defesa dos Raiders jogou bem contra esse ataque do Bills, que é um ótimo ataque. Devin Singletary está fazendo estrago terrestre, correu para 55 jardas. E o Stefon Diggs, né, cara? O Stefon Diggs, ele fez um touchdown que ele literalmente falou assim, filho, sai daqui, você não merece respirar no meu ar. Ele pegou a bola da mão do garoto e falou assim, e ainda entrou na endzone, ainda olhando pro cara, pô, mano, pelo amor de Deus.
Stefan Diggs joga demais. A conexão dele com o Josh Allen é absurda. É uma conexão que o Diggs não tinha com o Kirk Cousins. E ele tá tendo. E é absurdo. Absurdo não, é fantástico a conexão Josh Allen e Stefan Diggs. São os dois grandes nomes desse time, com o Devin Singletary ali no backfield com eles. Raiders, o ataque é bom. Eu gosto. Mas é um time muito faltoso. A defesa também é boa, mas é uma defesa jovem. O Stefan Diggs chamou o Harry para dançar em um dos lances da partida. Cara, foi humilhante o que ele fez, mas os Raiders esperavam mais, vou te ser bem sincero. Conseguiram ganhar daquele Saints. Quando ganharam aquele Saints, eu abri meu olho e falei assim, talvez tenha algo diferente nesses Raiders. Mas eu achei que eles poderiam ter feito uma frente maior contra os Bills. Não estou dizendo que foi fácil o jogo, não foi. Os Bills deram uma sofridinha para vencer. Mas no final, deu a lógica. Vamos avançando aqui para o jogo do Chicago Bears, que vinha 3-0, perdeu para o Indianapolis Colts. Mais um aí que a galera falou, você apostou contra o Bears, você é clubista. Acho que não, hein? O Colts ganhou lá, vamos lá. Cara, Colts é a melhor defesa do campeonato. Como o Nick Foles vai vencer a melhor defesa do campeonato? Não tem como. Ele jogou bem, tá? O Nick Foles jogou bem. Foi uma partida muito de defesas. O Philip Rivers jogou mais ou menos. Eu não gostei muito bem da atuação do Philip Rivers. O Jonathan Taylor jogou bem. Correu para 68 jardas. E a defesa dos Colts eu gosto muito. Eu gosto demais. Eu converso com os amigos e sempre digo, desde a semana 1, que eu gosto muito dessa defesa dos Colts. Mesmo sem o Malik Hooker. Eu gosto, é boa. E não é à toa, ele é a melhor defesa do campeonato hoje, na semana 4. E os Bears tentaram, cara. Os Bears tentaram de todas as formas. Foi difícil. Os Colts abriram 7-0. Os Colts foram lá, fizeram mais 6 pontos. E os Bears com 3 pontinhos ali. E no final, que eles conseguiram, na Bacia das Almas, fez um touchdown e converteu 2 pontos, mas o jogo já estava definido. Os Bears não é um time ruim. O Nick Foles tem jogado direito. Mas esse jogo aqui estava cantado que o Indianapolis Colts ia ganhar devido à defesa deles. Vamos avançando para um jogo. Primeiro dos 2 jogos que eu vou falar essa frase. Para mim, o Mullins, não sei como pronuncia jeito, sei lá, praticamente se aposentou. O moleque fez muita raiva, cara, do torcedor do 49ers. Eu conheço muito torcedor do 49ers. E eu tenho certeza de que a cara dele foi aquela cara, tipo assim, cara de gol contra, né? E que aposentou. E o Sunday Night, lá, não foi bom tecnicamente, mas teve uma emoção. 25-20 pela TPI. Cara, assim, o Nick Mullins entregou o jogo. Essa é a verdade. Tô lembrando um amigo meu aqui que ele é Eagles doente. Quem decidiu o jogo foi um quarterback, mas não foi o Carson Wentz. Foi o Nick Mullins. Aquela pick six ali matou praticamente o 49ers. Não à toa, depois eles mostraram naquele último drive que eles teriam condições de vencer o jogo, se não fosse a pick six do Mullins. O Kyle Shanahan se emputeceu praticamente com o Mullins e tirou ele no meio do jogo. Também não, no final do jogo, depois daquela interceptação, e colocou o CJ para jogar. É um time mediano, cara. Assim, os 49ers é um time mediano hoje, devido a não ter o Jimmy Garoppolo, a não ter o Mostert, a não ter o Nick Bosa, o Armstead. Assim, é um time bem complicado em questões de lesões. Se fosse um time sem lesões, era um time completo. A volta do Brandon Ayuk, bem-vindo à NFL com aquele touchdown espetacular que ele fez. Ele voou por cima do defensor, e é uma coisa que ele já fazia desde o college. É sensacional, foi sensacional. E pelo lado dos Eagles, cara, o Carson Wentz tá jogando mal, né, cara? Assim, tá jogando mal. O Carson Wentz não tá bem. Tudo bem que o time tá sofrendo lesões absurdas, um time que não tem wide receiver, um time que não tem OL, um time que não tem secundária. Mas o Carson Wentz podia jogar um pouco melhor, né, cara? Eu espero mais do Carson Wentz. Complicadíssimo a situação dos Eagles. E agora eu acho que esse Jay é titular, cara. Se o Jimmy Garoppolo não voltar, ele joga domingo. Porque esse Nick Mullins aí, duvido.
Não volta mais, não. E eu falei que eu ia falar 2 vezes seguidas essa frase, né? Acho que o Roy aposentou também, cara. Nossa senhora. E foi a primeira vez que eu vi, cara, o time chegar na red zone, faltando um pouquinho para o intervalo, sem timeout, o cara me toma um sec, faltando 5 segundos, e levanta pedindo tempo, como se nada tivesse acontecido. Ele não sabia. Depois, vai na red zone, sofre outro fumble. 26-10, perto de Mahomes e companhia. E, Alan, só deixar uma ressalva para a galera do Fantasy aqui. Vocês estão de brincadeira. Eu estava ganhando o Fantasy. O cara estava com a defesa do peito. O Mahomes ajoelha na bola 3 vezes e eu perco o Fantasy por causa disso. Ah, vocês estão de sacanagem. Fala aí, Alan, comprar. Cara, esse jogo foi estranho, né? A defesa dos Patriots jogou demais. Assim, você vê o resultado 26-10, não diz o que foi o jogo. O jogo foi bem difícil. Foi bem difícil. Assim, eu vi poucos times forçarem esse ataque dos Chiefs a chutarem field goal. E foi o que os Patriots fizeram. Eles fizeram 2 field goals, o resto foi tudo punch, fumble. Eles não cuidaram bem da bola, sofreram fumble. Teve uma bola que o Patrick Mahomes sofreu fumble, o juiz apitou. Antes do fumble acontecer, ele não tinha caído no chão, mas o juiz parou a jogada. A bola soltou, caiu no colo do defensor do Patriots e ele ia parar dentro da end zone. E aí o juiz tinha apitado já, deu down by contact, teve que devolver no punch. O Bill Belichick ficou alucinado na sideline, com muita razão. Mas a defesa dos Patriots jogou demais, demais. Era isso que eu quero da defesa dos Patriots. É isso que os Patriots têm que ter. Não mostrou na semana 1, não mostrou na semana 2, não mostrou na semana 3. Na semana 4, eles jogaram de uma maneira absurda. Absurda. Esse placar do jeito que tá, por quê? Porque depois que o Brian Hoyer saiu, entrou o Steedham. E aí ele solta aquela bola pro Edelman, e o Edelman pipoca com aquilo. E aí cai no colo do defensor do Mahomes, e aí do Kansas City Chiefs, e aí faz igual. Tem que fazer, não tem que fazer. E assim, aí no final o Steedham perde a janela, era um touchdown lindo ali, que o garoto ia fazer, mas ele perdeu a janela do passe e aí foi interceptado. O Steedham é um bom jogador, mas ele não é toda a franquia. Se ele fosse, o Ken Newton não teria sido contratado, sabe? Aí ele foi draftado. E como diria o Milton Leite, falou, agora eu se consagrado. Ele lançou uma interceptação. Sim, assim, foi um jogo duro. Agora eu digo mais. Eu não sei não se o Ken Newton estivesse nesse jogo. Eu não sei não como seria. Sabe? Eu não sei não. Talvez os Patriots tivessem uma chance de vencer esses Chiefs. Talvez. Com o Ken Newton em campo. É um quarterback muito melhor que o Brian Hoyer. É um QB muito melhor que o Steedham. Muito melhor mesmo. Mas o Brian Hoyer não volta a ser titular desse time. Não volta. A gente também tem que ver a situação do Ken Newton, como é que fica, né? A gente não sabe o protocolo da NFL. Se ele volta já domingo que vem, ou se ele vai ficar mais uma semana de molho por causa da Covid que ele pegou. E parece que só foi ele, né? Fizeram testes hoje e ontem, e só ele ficou positivo para a Covid. Todos os outros jogadores ficaram negativos. É uma pena porque os Patriots tinham uma grande chance de vencer com esses Chiefs esse ano. E escapou pelos dedos. E o ataque dos Chiefs não foi bem. Eu esperava mais jogadas engraçadinhas, vamos dizer assim, mais criativas, como teve contra o Baltimore Ravens. Eu não vi isso no jogo de hoje. Ou simplesmente eles não quiseram mostrar o playbook. Pode ser isso também. Só deixando claro aí que estão falando que foi uma macumba aí do Tom Brady, né? Para uma posição de quarterback, ele veio jogando bem e jogou uma macumba aí. Mas isso aí é teoria da conspiração. A Gisele não acredita que mexa com isso. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o meu time. Aquele cara que tem aquele bigode lindo, Alan, aquele cara que esconde sorriso, os corações aceleram, todo mundo fica apaixonado. Aaron Rodgers, que sem recebedor deu o seu jeito, lançou para o running back, lançou para o Jamal Williams, lançou para o Jones, lançou para o Tony, que jogou demais o nosso Tyrande. E o time do Atlanta, sofrendo com lesões, não conseguiu sonhar nesse jogo, Alan. Não deu. Nunca deu. Assim, desde a início da semana, quando eu vi, eu falei, caraca, o Packers vai jogar com o Falcons? Já era Packers.
Ah, mas o Packers não vai jogar com o Davante Adams. Packers. Ah, mas o Lazar não vai jogar. Packers. Ah, mas não vai jogar. Ok, Packers. Packers, sempre Packers. A defesa dos Falcons é pífia. Ridícula de ruim. Não à toa, todos os reservas recebedores do Green Bay Packers resolveram o jogo. Sabe? É complicado você falar do time dos Falcons. É aquilo. O garotão lá pode passar para 500 jardas, o Matt Ryan. Não vai ganhar nesse time, não vai. O Dampin é outro que deveria ser demitido. É outro. Um já caiu. O outro é o Dampin, o terceiro é o Dan Gaze. São os três. Mas o Dampin tá lá e tá afundando esse time dos Falcons, um time bom. O Julio Jones começou jogando, não voltou depois pro jogo. O Calvin Ridley solta aquela bola na endzone. Como ele solta aquela bola na endzone, eu não sei. Muito mérito do defensor. Talvez o Matt Ryan soltasse a bola um cadinho antes. Tivesse sido touchdown, mas vai sempre ser talvez. E o Aaron Rodgers? Cara, como parar esse homem? Me diz, eu não sei. Como parar esse ataque dos Packers? Eu não sei. E a defesa dos Packers jogou bem, cara. Me impressionou. Foi uma boa defesa esse ano. Ou melhor, nesse jogo. Fez uma ótima defesa. Ou melhor, um ótimo plano de jogo defensivo para parar esse ataque. Eu gostei bastante. Eu não sei se eu estou crítico demais porque eu sou torcedor, né? Mas a defesa me incomoda um pouco sempre que o Packers começa a abrir. Parece que a defesa fica mais soft no campo, né? Começa a perder muito teco. Isso me irrita bastante. O Adrian Williams fez aquela jogada que você falou, né? Salvando o touchdown ali no final. Mas o Zadarius Smith está jogando demais desde o ano passado. Merece nosso crédito. É sensacional. E se você souber parar o Aaron Rodgers, se eu souber, vamos ficar quietos, vamos parar, tá bom? Vamos ficar quietos. Cara. Não tem. Pra tu ganhar dele, é aquilo. Pegar a bola, correr e tirar a bola da mão dele. É receita pra ganhar de caras como Aaron Rodgers, Tom Brady, Patrick Mahomes e o Russell Wilson. Como você ganha desses caras? Tira a bola da mão deles. Corre com a bola, queima relógio. Faz seu touchdown, dá a bola na mão deles, tenta o 3-and-out e vai queimando o relógio. É isso, mas ninguém consegue. Por quê? Porque o homem vai lá, 3ª-10, converte. Aí sai ele com um sorrisinho pra lateral da sideline e perguntando, e aí, gostou? Difícil, cara. Muito difícil ganhar desses caras, muito difícil. 3ª-15, falta. Tá bom, primeiro down. Cara, muito difícil ganhar do rei da free play. Muito difícil. Esse bigode lindo. Só para deixar claro aí para quem está por fora, por casos de Covid no Tennessee Titans, o jogo Titans e Steelers foi adiado, transformando a semana 4 em bye, tanto para os Steelers, tanto para o Tennessee Titans, e foi para a semana 7 o jogo. Então a gente vai tratar esse jogo como se fosse uma bye week, mas foi o primeiro surto aí de Covid que restou no adiamento da NFL. E agora que a gente vai começar a ver, né, Alan, qual vai ser o protocolo da NFL, porque agora começou a NFL sofrer com o Covid. É uma curiosidade bem absurda todo fã da NFL, né, Alan? Eu comecei a pesquisar algumas coisas quando surgiu o primeiro caso do Tennessee Titans. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi comunicar os Steelers que não teria jogo. E aí, para quem, como você explicou, vai ser na semana 7. Para quem não sabe, o que acontece na semana 7? Mas, na semana 7 era Steelers e Ravens. Sim, era. Agora os Ravens passam a bye, em vez da 8, passam em vez da 7 na 8. Eles vão fazer a bye na 8 ao invés da 7. E aí na 7 vai ter o jogo entre Steelers e Titans. A NFL está começando a pensar em fazer uma semana 18. Como eu já tinha dito em off contigo, talvez acontecesse. Não é certo. A conversa foi hoje, parece. As informações ainda não saíram como vai acontecer. Mas tudo indica que se estourar casos de Covid com times em bye, como por exemplo os Packers essa semana estão em bye, por exemplo, Deus me livre, os Packers têm casos de Covid-19. Esse jogo da semana X pode ser passado para a semana 18. Por quê? Acredito também que não vai ter Pro Bowl. Não só uma informação oficial, é só uma ideia da NFL não ter Pro Bowl para não gerar aglomerações, até porque a gente não sabe quando sai essa bendita vacina. Mas até lá, acredito que vai ser só na semana 18, acredito que vai ter casos, sim,
Somos todos humanos, tá todo mundo podendo pegar esse maldito vírus, mas a NFL tá tentando. Como a MLB tentou, conseguiu, aos trancos e barrancos. A NBA e a NHL foram a utopia, né? Que eles conseguiram fazer o campeonato acontecer. Mas não tem como fazer isso na MLB e na NFL. Acredito, vamos torcer, pedir a Deus para que tudo fique bem, todos estejam bem, todos se cuidem, mas eu não vejo nenhum time passando ileso da Covid-19, não. Sempre vai ter um casinho ou outro. Por exemplo, hoje o jogador dos Falcons tem Covid-19, o AJ Terrell, cornerback. Ele tá com Covid, mas é um só jogador. Então, acho difícil não passar em branco. Um detalhe que eu esqueci do jogo dos Browns. O Nick Chubb tá machucado na IR. Então, o pessoal do Fantasy, no meu caso, já começa a pensar em outro substituto. E isso é uma grande perda para os Browns, tá? É uma grande perda para os Browns. Na minha opinião, o Nick Chubb é o melhor running back hoje da NFL. Com certeza, e vamos para a galera aí, a gente não pode fazer nada pela NFL, a não ser rezar, mas aqui no Brasil a gente pode, vamos cuidar da nossa família, cuidar das pessoas, vamos ficar em casa, é o nosso recado. Alan, muito obrigado pela participação, cara, tamo junto, conto com você mais vezes. Abraço, Alan. Show, Mota, obrigadão pelo convite, abraço, pessoal. E um bom Kyle Murray para você, sonhe com ele.